judaísmo diz sobre Jesus? Qual a crença em relação à vinda do Messias? Pessoal, Jesus foi mais um erudito que viveu na época do Talmud. O nome do seu mestre era Rabino Yoshua ben Prachia, Rabino Yoshua filho de Prachia, um dos grandes rabinos da época da Mishnah. E ele estudou Torá desde os seus 13 anos até os seus 32 anos. Foi quando ele saiu para seguir e pregar um formato mais globalizado, um pouco diferente do judaísmo ortodoxo original. E um dos alunos do Rabbi Yoshua ben Prachia, que ele se desviou do caminho, era a pessoa de Jesus de Nazaré, que deu origem ao cristianismo. Muitos textos que falam a respeito de Jesus, eles foram cortados do Talmud por influência da igreja, e que essa censura perseguia os livros onde existiam menções a esse Yeshu. Apesar disso, os Talmuds nas edições mais novas, eles têm esses trechos resgatados e reincorporados. E numa determinada passagem, ele foi muito bem acolhido e ele agradeceu muito, e quando ele estava falando bem das pessoas que o hospedaram, um dos seus alunos falou uma coisa negativa, mas o sábio ficou tão bravo a ponto de pô-lo em excomunicação, ou seja, em Herem. Esse aluno, ele tentou fazer com que o sábio o aceitasse, mas o sábio originalmente viu que ele não tinha se arrependido. A tendência do Rabbi Yoshua ben Prachia era de procurar aproximar todo mundo. E quando esse aluno voltou a falar com o mestre, querendo pedir perdão, o mestre estava no meio da oração do Shema, e no meio da oração do Shema nós não devemos fazer interrupção. Ele fez um sinal para o aluno aguardar e esperar, só que o aluno entendeu esse sinal de uma maneira errada, e ele entendeu como se o mestre tivesse dito para ele: vai embora. Ele foi embora, ele construiu como se fosse um tijolo de cerâmica e transformou isso numa idolatria, e empregou diversos ensinamentos que ele tinha aprendido do mestre da maneira com que ele empregou. O mestre veio à procura do aluno, mas o aluno falou: o Senhor próprio disse que aquele que pega e se desvia do caminho e desvia outras pessoas do caminho, não dá para ele fazer tchuvá. Hannah pergunta: como Jesus fazia seus milagres? O Talmud fala sobre isso. Na época do templo, quando existia a profecia, quando existia a divindade, existia também uma força negativa no mundo que possibilitava a povos pagãos a fazer milagres, entre aspas, ou maravilhas de forma excepcional, acima da natureza, porém usando forças impuras, forças indevidas. Havia a feitiçaria que podia realmente fazer grandes milagres, mas eram milagres que eram proibidos. Havia vários tipos de cultos pagãos que eles realmente tinham o dom de fazer atos sobrenaturais. A Torá enumera todos esses tipos de atos e nos proíbe que nós não devemos ter contatos com ele. A Torá inclusive nos conta da possibilidade de existir um falso profeta, falar coisas que realmente vão acontecer em nome de idolatrias e assim por diante, e realmente pode ser que ocorram. Porém, nós não devemos se empolgar dessas aparições, porque na verdade todas elas é um teste que Deus faz conosco para saber se nós estamos servindo a Deus de forma correta e de coração pleno. E nós encontramos no Talmud não somente sobre Jesus, mas também sobre outros que usavam dessas forças de feitiçarias, que eles aprendiam principalmente dos egípcios, e realmente eles tinham poder, astrólogos, com poder de realmente fazer milagres e transformar a matéria desse mundo, mas que no final das contas eles foram desmentidos pelos sábios. Ou seja, foi demonstrado que essas forças não somente que não ajudaram, mas realmente elas podem trazer
pode trazer grandes prejuízos para aqueles que se aconselham com esse tipo de pessoas e assim por diante. Consta no Taná, consta nos livros dos profetas que existia a possibilidade até mesmo de trazer mortos e conversar com eles, almas penadas, como uma vidente que trouxe de volta a alma de Shmuel, nosso profeta, e realmente isso ocorreu, mas tudo isso aqui foi usando forças negativas que para nós foi proibido. O Talmud nos diz que Deus tem 7 nomes que não podemos apagá-los, ou seja, se um dos 7 nomes divinos se encontram escritos no pergaminho, no papel, não podemos apagá-los porque eles têm uma santidade muito especial. E esses 7 nomes conhecemos, que é o nome de Yud-Kei Vav-Kei, que é o tetragrama, o nome de Hashem, Ado, que é o nome que nós usamos nas nossas orações, existe o nome Elohim, Kel, nome Shin Dalet Yud, e outros nomes que não são apagados, que são nomes sagrados divinos. O mais elevado é o tetragrama, composto das 4 letras Yud-Kei Vav-Kei. No entanto, esses nomes são os conhecidos por nós. Mas existem nomes mais elevados que nós não temos acesso a eles. Existe o nome divino, 42 letras, o nome de 45 letras, de 72 letras e 63 letras e assim por diante. E são nomes que nós não conhecemos eles exatamente. Agora existe um desses nomes que é o nome da essência divina, no qual nós não temos acesso. Aquele que tem acesso a esse nome consegue fazer grandes milagres. Porque Deus criou o mundo através dos seus nomes. Como esse nome divino pode ser usado também de forma indevida, nossos sábios proibiram de divulgá-lo de forma alguma. No templo sagrado, esse nome era recitado pelo sumo sacerdote nas suas bênçãos diárias e também principalmente no dia de Yom Kippur. Só que havia anjos responsáveis na porta do templo que quando alguém passasse por lá, na saída esquecia esse nome, para que ninguém pudesse lembrá-lo, para que ninguém pudesse usá-lo de forma indevida. Consta no Midrash, e assim é trazido num livro chamado Tzar HaBikurim, que Jesus, estando no templo, ele ouviu esse nome. O que ele fez? Ele escreveu esse nome no papelzinho e, milagrosamente, usando esse nome, colocou ele debaixo da pele da sua perna. Ao sair do templo, ele esqueceu o nome, mas ele com uma faca rasgou sua pele e resgatou esse papelzinho e teve conhecimento desse nome divino. E dessa forma ele curou a sua pele e começou a fazer milagres, usando ele de forma indevida, querendo mostrar com isso que ele também tem certos poderes divinos. E assim começou a jornada dele. Os sábios, vendo as consequências negativas de seus atos, fizeram a mesma coisa, resgataram o nome de Deus e, usando o nome de Deus, conseguiram de certa forma impurificá-lo e fazê-lo esquecer esse nome. A partir de então, ele se dirigiu ao Egito para aprender feitiçaria e aí ele começou a fazer os seus milagres, entre aspas, através da feitiçaria, já que ele havia perdido esse nome de Deus. כמה שבועות קמו שתיים שחושבים את עצמם חכמים גדולים. פתחתם חשבון עם כל יהודי ויהודי, אז נגד כולם פתחתם חזית. הדלקתם אש לא קטנה, לכבות אותה אי אפשר. ואם הם ימשיכו לעשות את זה, הם יעוררו תגובות שהם לא מדמיינים לעצמם. אין סוף לעונש של מי שמדק, מי שמסית ומדיח עונשו של כל אחד ואחד, כמו שאותו יימח שמו, אותו אחד מייסד הנצרות, אותו אחד מה שקורה איתו למעלה. עכשיו נראות את הגמרא בליטים ומזל נראות שם הגמרא, דנים אותו בצואה רותחת, חבילה של צואה
של פסולת שיוצאת מהקיבה של בני האדם וחתולים וכלבים ואריות ונמרים רותחת, מבעבעת, שמה שמים אותו, שמה הוא נענש לרקו רגע. זה חבל, את זה לא הבאתם, כל הכנסיות, כל הצלבים שלהם, הצלב הגדול הזה על הארו בברזיל מתפוצץ לרסיסים, לכל העולם, וכולם יראו את זה, ולהוציא את השקר של כולם החוצה, את השקר של הנצרות הזאת החוצה, שבשם כביכול בורא עולם, בשם כביכול יש לו כתפיים רחבות, הוא לוקח את העוונות של כולם, את העוונות של כולם הוא ייקח, שום דבר, כולכם תהיו נקיים, כולכם תבואו לשתם של גן עדן. איזה שטויות, כמה דפר בן אדם יכול להיות, כמה סתום בלום, כמה דביל ומפגן, אין מילים אחרות, בן אדם יכול להיות בשביל להאמין לשטות המפגן. O segundo ponto muito importante é explicar da onde vem o nome Jesus, aonde tudo se baseia. Então eu quero explicar a raiz desse nome e talvez isso deixe um pouco mais claro aonde tudo se baseia. Como nós sabemos, a letra Yud em hebraico, a letra que representa o I, o Yud, ela é traduzida em inglês, em português, em outras línguas como a letra J. O nome Yeshu, ele é traduzido como Jesus, mas Yeshu, ele é na verdade uma abreviação. São 3 palavras que nós agarramos cada uma das primeiras letras dessas 3 palavras e formamos o nome Yeshu. Tem ainda quem diz que seja Yeshua, como aparece algumas vezes no Novo Testamento, que tem uma outra letra no final que ele é o Ain. Então eu vou explicar para vocês de onde vem esse nome. Yeshu são letras Yud, Shin e Vav. Essas letras, elas querem dizer o seguinte: Yud quer dizer Imach, Shin quer dizer Shemo, Vav significa Vezichro. A tradução é Yud Imach, que seja apagado, Shin, Shemo,
o seu nome, Vezichro, e a sua lembrança. Aqueles que usam o Ain no final, formando a palavra Yeshua, o Ain quer dizer Olamim, para todo sempre. Existem, eu não sei se tem algum que eu consiga dar o nome assim diretamente, né? Mas, por exemplo, primeiro não é muito revelado porque é uma proibição, né, da Torá, você mexer com esse tipo de coisa. Então, geralmente quem faz isso é algo extremamente por baixo dos panos, extremamente oculto, né? Mas, por exemplo, eu sempre cito esse caso que ficou famoso um tempo atrás e algumas pessoas até já devem ter ouvido falar. Quando algum ministro de Israel... Em Israel não é presidencialismo, né? É parlamentarismo, então é o primeiro-ministro que trabalha, né? Quando algum primeiro-ministro de Israel começa a fazer alguma coisa que não agrada alguns cabalistas, eles costumam fazer uma cerimônia secreta, que agora não é tão secreta porque está revelada, chama Pulsa Denura. Essa cerimônia é uma cerimônia demoníaca, né? De magia negra, vamos chamar assim, que você invoca a morte de uma pessoa que você está desagradando, né? E aí você chama alguns anjos negativos, a gente chama, para matar essa pessoa. Então fizeram já com 3 primeiros ministros de Israel. As 3 deram certo, né? Os primeiros